Brazil's 1988 constitution was shaped by a military dictatorship that usurped power through a military coup and brutally ruled the country from 1964 to 1985. Many of the people who lived through these horrific years still remember state-led extrajudicial killings, disappearances, and torture. Brazil's democracy responded by providing courts with the mandate to protect its hard-won democracy and prevent authoritarianism from taking root again. And let me just read a few statements by former President Bolsonaro. Let's just see if we can agree or disagree on this. These are quotes. Elections won't change anything in this country. It will only change on the day that we break out in civil war here and do the job that the military regime did not do, killing 30,000. If some innocent people die, that's fine. In every war, innocent people die. Agree or disagree with that statement? That statement is from 1994, and I completely disagree with it. You're very familiar with the statement. Yes, he made it as a member of Congress, but then years later, as a presidential candidate, he refused to disavow that statement. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de maio de 2024. São 9 horas e 30 minutos. A Polícia Federal continua nos Estados Unidos para investigar Bolsonaro junto com o FBI, mas as polícias federais estão levando olé de um segundo bolsonarista foragido do Brasil. Não é Alan dos Santos, é o neto de João Batista Figueiredo, o último presidente militar, presidente general ou general-presidente da ditadura militar no Brasil. E o neto de Figueiredo, assim como o blogueiro Alan dos Santos, está foragido. Ele foi para os Estados Unidos para não ser preso por crimes em uma vida que ele leva até hoje acostumada a prisões e a casos de desobediência à lei como esses que a gente está vendo agora. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhá-lo para que outras pessoas saibam o que você vai saber agora. O neto do ex-presidente é preso em Miami por envolvimento em esquema de propinas. O neto do ex-presidente o neto do ex-presidente João Batista Figueiredo. Paulo Figueiredo Filho foi preso nos Estados Unidos suspeito de integrar um esquema de pagamento de propinas a dirigentes do BRB. Autoridades americanas prenderam em Miami, em 2019, o empresário Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, neto do general João Batista Figueiredo, o último presidente brasileiro na ditadura militar. Ele governou desde 1979 a 1985, quando o Congresso Brasileiro, no Colégio Eleitoral, elegeu Tancredo Neves, o primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura. Alvo de um mandado de prisão preventiva expedido na Operação Círculos Máximo da Polícia Federal naquele ano, ele era suspeito de integrar um esquema de pagamento de propinas a dirigente do BRB, banco controlado pelo governo do Distrito Federal, em troca de recursos para a construção do extinto Trump Hotel, no Rio de Janeiro, hoje batizado de LSH Lifestyle. A investigação do caso foi feita pela Força Tarefa Greenfield, grupo de Procuradoria da República no Distrito Federal. O neto de Figueiredo está também agora envolvido na tentativa de golpe, diz a Polícia Federal. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, filho do último presidente da ditadura militar, atuou na propagação de desinformação, segundo a Polícia Federal e o STF. O empresário e blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, neto do general João Batista Figueiredo, está entre os alvos da operação Tempus Veritatis, ou Hora da Verdade, deflagrada no mês de fevereiro pela Polícia Federal.
ele teria propagado desinformação golpista e antidemocrática. O economista e blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis. Além de neto de Figueiredo, de acordo com a PF, ele atuou na propagação de desinformação golpista e antidemocrática, juntamente com o general 4 estrelas Braga Neto e os militares Ailton Gonçalves Moraes de Barros, paraquedista do Exército, o coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Paulo Renato Figueiredo integrava o núcleo responsável por incitar militares a aderir ao golpe de Estado, e ele teria sido preso no dia 8 de fevereiro se ele não tivesse fugido. Esse sujeito esteve envolvido num esquema que havia na Jovem Pan para atacar generais contrários ao golpe, afirma a Polícia Federal. Um relatório da PF mostra que militares investigados por arquitetar uma tentativa de golpe de Estado com o apoio de Bolsonaro, como o tenente-coronel e ajudante de ordens Mauro Cid, se aliaram ao comentarista Paulo Figueiredo, da Jovem Pan, para espalhar mentiras sobre as urnas, sobre a democracia brasileira. A informação é citada na decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorizou prisões e buscas realizadas pela Polícia Federal no dia 8 de fevereiro. Segundo Moraes, a investigação da PF mostra que militares puseram em ação um plano para concretizar o golpe de Estado, e esse plano usou a Jovem Pan, e na Jovem Pan quem agia para os golpistas era o tal neto do Figueiredo. Como você vê, esse tour bolsonarista nos Estados Unidos conseguiu achar alguém que está foragido não só da Polícia Federal, mas está foragido também, minha amiga, meu amigo, do FBI. Veja só essa, a Polícia Federal ouve o médico de Bolsonaro e leva olé do ex-Jovem Pan. A Polícia Federal acionou o FBI para tentar coletar o depoimento de duas pessoas no âmbito do inquérito relatado por Alexandre de Moraes. A Polícia Federal tentou ouvir duas pessoas que moram nos Estados Unidos sobre um caso envolvendo Jair Bolsonaro e conseguiu coletar o depoimento de um deles e levou um olé do segundo. Trata-se do já conhecido inquérito das joias, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Os procurados pela PF foram Ricardo Camarinha, médico de Bolsonaro, e Paulo Figueiredo, ex-comentarista da Jovem Pan. Economista de formação, Figueiredo é formalmente investigado em outro inquérito que apura o envolvimento de políticos e ativistas em tentativa de golpe. O comunicador foi desligado da Jovem Pan dias após as depredações do 8 de janeiro e o Ministério Público Federal abriu uma investigação mirando a emissora. A PF acionou o FBI para que a polícia norte-americana, via cooperação internacional, ouvisse Figueiredo. O integrante do FBI entrou em contato com o comunicador e perguntou se ele aceitaria depor. Ao ser questionado sobre o seu depoimento seria na condição de investigado ou testemunha, o policial norte-americano informou que somente faria as perguntas e repassaria as respostas à Polícia Federal Brasileira e que não tinha mais detalhes, uma vez que o caso não é investigado nos Estados Unidos. Figueiredo respondeu que só aceitará depor se antes receber uma carta rogatória com informações sobre o inquérito e a sua condição como depoente. A carta rogatória é um instrumento jurídico usado na comunicação entre as justiças dos países. Nesta terça-feira, o Paulo Figueiredo foi ouvido pela Câmara dos Estados Unidos em audiência que teve como tema Brasil, uma crise da democracia, da liberdade e do Estado de Direito. O pistoleiro bolsonarista está fugindo da Polícia Federal e do FBI, não quer falar e vai ficar abrigado nos Estados Unidos até que haja uma condenação formal pela justiça brasileira. Aí vão entrar em vigor tratados de extradição. Por enquanto ele escapou da lei, mas ele não vai longe e a fuga dele fala muito mais do que ele poderia falar
em eventual depoimento, no qual, como todo bolsonarista valentão, ele ficaria calado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.